eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor, que está lá em Jeremias, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Que diz o seguinte, se você não tem a sua Bíblia, pode me acompanhar na projeção. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, isso é Deus falando com Jeremias, ok? Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então, Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Versículo 4 diz, ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim? Para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem. E vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Só até aí. Eu queria ler mais uma vez. Versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor esta palavra. E pedir ao Senhor, fale conosco. Ensina-nos, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a fazer e a ser, para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo venha direcionar todas as coisas nesta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Jeremias, queridos, é um homem
que foi muito usado por Deus. Muito usado. Se você estudar o livro de Jeremias, esse homem, ele teve um chamado que ele sofreu muito, né, na sua jornada. Não foi fácil a sua tarefa, mas eu tenho certeza que ele glorificou o nome do Senhor. E através desse homem nós podemos aprender muito com ele. Foi um homem que ouviu muito a palavra do Senhor, ouviu muita voz de Deus. Ele não falou coisas que veio do seu próprio coração, ou seja, aquilo que ele pensava, mas o que ele ministrava, o que ele falava, era tudo direcionado pelo Espírito Santo. Tudo era direcionado pela própria pessoa de Deus. E ele respondeu um chamado. Né? Ele respondeu um chamado. E esse capítulo 2, nada mais é do que Deus falou com ele, a respeito daquilo que ele queria falar para o seu povo. Né? E esse chamado, queridos, é algo que tocou meu coração. É algo que tocou meu coração. E eu intitulei essa palavra minha, desse capítulo 2, dizendo o chamado de Deus. Porque eu vejo assim Deus clamando ao seu povo. Ele suplicando ao seu povo algo que as pessoas precisam ouvir. De certa forma, aquele povo, no tempo de Jeremias, quando o Senhor falou com Jeremias, aquelas pessoas, eles esqueceram de Deus. Eles não estavam com corações inclinados para Deus. E Deus, ele notou, ele percebeu que o seu povo já não estava mais em conexão com ele. Já não tinha mais aquela vida com ele, não tinha mais aquela intimidade pela qual eles deveriam ter para com o nosso Senhor. Então Deus, ele notou toda essa questão, viu que aquele povo estava mais para lá do que para cá, né? Estava mais para o mundo, mais estava com o coração muito mais voltado pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pelos seus problemas, do que com o próprio Senhor. Então eles não estavam dando conta mais de assimilar essas questões. Eles se perderam. De certa forma, eles perderam o foco. Né? Então Deus, sabendo que o seu povo nada mais é do que pó. É um povo fraco, um povo que necessita dele, um povo que não consegue andar sem ele. Aí ele chama o profeta Jeremias dizendo assim: Jeremias, fala para esse povo que eles, de certa forma, me esqueceram e eles têm que voltar até mim. Mas eu vejo aqui, não só apenas essa palavra, mas eu vejo algo, uma questão muito sublime da parte de Deus. O que foi? Ele só não apenas chamou, mas ele clamou. Por quê? Porque ele, de fato, ele estava ali sensibilizado. Ele estava quebrantado. Ele estava querendo que o povo voltasse a ele. Você já reparou que existe uma questão de você? Existem aquelas pessoas que te aconselham. Não sei se você já sentiu isso. Você já sentiu que existem pessoas que aproximam de você, dizendo assim, querendo aconselhar você, mas só por aconselhar mesmo? Agora, existem aquelas pessoas que aconselham com amor. E é muito diferente. E foi exatamente que Deus estava dizendo com Jeremias. Jeremias, vem cá. Esse povo está precisando de mim. Esse povo, eles esqueceram de mim. Eles saíram do propósito. Chamam eles. Traz eles. Manda eles para mim. Eu olho nas entrelinhas, eu vejo o nosso Senhor, o nosso Deus emocionado, quebrantado, com seu coração
envolvido com amor em relação aos seus filhos. E foi exatamente que Deus se apresenta diante de Jeremias. Então, queridos, eu vejo aqui que a primeira mensagem de Jeremias acontece nesse capítulo número 2. E esse chamado, essa mensagem, é exatamente essa introdução que eu quero dizer para vocês. Eu vejo a saudade de Deus em relação ao seu povo. Eu vejo aqui um Deus que estava sentindo saudade do seu povo. Porque se você olhar no versículo número 2, eu queria que vocês coloquem aqui, ó, projeta aí, vai e clama. Cara, o clamar aqui, ele tem um tom diferente. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti. Gente, se você observar, lembro-me de ti, da tua afeição. Olha que maravilhoso Deus, Ele observando o seu povo, tendo saudade do seu povo. Eu observo aqui que o coração de Deus se move por amor ao seu povo. O nosso Deus, Ele olha para nós, gente. Nós temos que ter essa consideração de entender que o nosso Deus é um Deus que nos ama. E esse amor que Deus sente por nós, é um amor que é um amor sincero, um amor profundo, é um amor intenso e que Ele sente saudade. O nosso Deus é um Deus que se relaciona e Ele escolheu nós para nos relacionar com Ele. E foi isso que Ele estava falando. Ele está falando aqui no texto que Ele tinha saudade daquele tempo quando você o conheceu. Deus está falando aqui que Ele tem saudade quando você se afeiçoou a Ele e entregou todo o seu coração. É isso que Deus está dizendo neste versículo. Eu tenho saudade de ti. Eu tenho saudade de quando você me conheceu, quando você se afeiçoou por mim. Nós tínhamos uma conexão, nós tínhamos uma vida, nós tínhamos uma intimidade. Então, queridos, Deus se manifesta aqui nesse texto dizendo que Ele tem saudade quando quando aquele povo, de certa forma aquele povo se afastou de Deus. Ele tinha saudade estava com saudade quando aquele povo se deleitava nele. Quando aquele povo tinha prazer nele, tinha prazer na palavra, tinha prazer na oração. Deus tinha saudade. Agora eu quero que vocês se conectem a mim nesse momento. Agora, irmãos, vocês estão me entendendo o porquê nós vamos entrar em jejum e oração? Agora vocês percebem que não existe ritual nenhum em você entrar num período, num momento de jejum e oração? Isso é necessário, irmãos. Porque, de certa forma, nós somos muito parecidos com esse povo. Muitos de nós, por conta das circunstâncias da vida, a gente se afasta de Deus sem que a gente perceba. A gente vai se afastando de Deus por conta das circunstâncias das nossas vidas e a gente não percebe. E Deus nota. Deus observa, Deus sente falta. O grande problema é que Deus sente falta. Agora o problema é que muitos de nós não sentimos falta de Deus. Desse relacionamento, dessa vida, dessa comunhão. Muitas vezes, irmãos, a gente só lembra de Deus quando a gente tem uma necessidade. Ah, cara, agora minha vida virou, de perna para o ar. As coisas já não estão bem, a gente lembra de Deus.
Mas a conexão aqui, meus irmãos, que Deus está manifestando aqui a sua palavra, é porque Deus está buscando o seu povo para buscar um relacionamento profundo. Deus está chamando o seu povo para não entregar as suas bênçãos, mas para entregar a sua própria pessoa, para se relacionar. Essa é que é a grande questão. A gente não pode querer buscar as bênçãos de Deus. A gente tem que aprender a buscar o Deus das bênçãos, que é muito diferente. E é isso que move o coração de Deus. Porque Deus, de certa forma, Ele sente saudade. Deus sente saudade do tempo que você vinha à sua casa, exultando de alegria e cantava louvores com todo o fervor e toda a sua alma. Se você observar, irmãos, quando Salomão terminou aquele templo, o templo, de Deus, a casa de Deus, depois da oração de Salomão, o que a palavra de Deus fala? Que aquele lugar encheu da glória de Deus, encheu da presença de Deus, o coração do povo estava conectado com Deus, Salomão estava conectado, os sacerdotes estavam conectados, os levitas estavam conectados, todos estavam conectados. Mas de repente isso acabou. Não existia mais essa conexão. Por quê? Porque o coração das pessoas endureceram. De certa forma saíram do propósito. O coração deles já não estava mais na presença de Deus, mas o coração deles estavam conectados em outro lugar. E você já reparou que muitos de nós, irmãos, muitos de nós caímos nessa questão também. Muitos de nós estamos aqui na palavra, ouvindo a palavra, e geralmente essa palavra te dá cansaço. Você entra no enfado. Você sabe por quê? Porque o seu coração não está aqui. Não está aqui. Gente, eu sou muito observador. Eu sou muito observador. Eu fico percebendo assim, quando um pastor, ou eu mesmo, começa a falar a palavra, rapaz, começa uma andação dentro da igreja. Rapaz, e nego vai, e nego volta, e nego vai, e nego volta. Gente, sabe o que eu percebo? É isso. Sabe por quê? Porque a palavra não está agradando. Estou com sede. Rapaz, com sede? Será que a sua sede não pode esperar, irmão? Será que a sua sede ela é mais necessária para você do que a presença de Deus? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que acontece conosco. Você já reparou que muitas vezes, quando você está adorando a Deus, louvando a Deus, você está olhando no celular para ver o que está acontecendo lá fora? Você já reparou quando você está em oração, você começa, Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Aí de repente a sua mente vai lá no seu boleto de segunda-feira. Aí você está orando, falando com Deus e sua mente está lá no outro lugar. Já está pensando no que você vai fazer. Tem que fazer almoço, tem que fazer janta. Aí você está orando. Aí você, meu Deus do céu, meu marido, meus filhos e tal. Gente, que é isso? É necessário, irmãos, ter uma vida de jejum e oração. Porque não existe vida sem Deus. Vida com Deus sem uma conexão profunda com Ele. Você está enganando você mesmo. A gente precisa entrar com o nosso coração inteiro na presença do Senhor para ter uma vida com Deus. É isso que Deus tem se manifestado nesse povo, no tempo de Jeremias. E contudo, eu quero dizer para vocês que isso acontece até hoje. Essa é uma vida real. Amém por isso? Deus sente saudades dos tempos do seu primeiro amor para com Ele, irmão.
Primeiro amor. Naquele tempo você tinha afeição e não tem mais. Deus tem saudade quando o seu povo não cansava de falar de Deus, não cansava de falar do seu nome. E você sabe por que as pessoas não cansam de falar de Deus, irmãos? Porque o coração delas estava exultando com as coisas de Deus. A gente fala, meus irmãos, o que sai da nossa boca é aquilo que o nosso coração está cheio. Se você fala muito de Deus, é porque o seu coração está cheio de Deus. Se você fala muito de trabalho, é porque o seu coração está envolvido só com o trabalho. Se você está murmurando, o seu coração está cheio de murmuração. É isso. Nós precisamos vigiar. As coisas estão acontecendo, continuam acontecendo, irmãos. Agora nós temos que nos conectar e perceber onde está o nosso coração nos dias atuais. O que eu quero dizer para vocês, nós não podemos deixar acontecer conosco o que aconteceu com o povo de Israel, em que se perdeu. E eu me preocupo muito, irmãos. Tenho me preocupado. As coisas continuam acontecendo. Deus continua manifestando a graça dele. Mas só que eu percebo que muitos de nós corremos o risco de sair deste prumo, deste lugar, onde Deus quer que nós desejamos estar. Tenho me preocupado. O primeiro amor. Esse primeiro amor para com Deus. Será que a gente vem aqui, ao templo, ao lugar aqui, isso por um ritual? Ou porque de fato você quer adorar o Senhor? Hoje, irmãos, nós vivemos uma geração em que as pessoas estão procurando shows. Hoje, talentos vale mais do que vida. Hoje as pessoas querem se emocionar diante de Deus em vez de se arrepender. Hoje as pessoas querem chorar nas canções, em vez de deixar de fazer as coisas erradas lá fora. Essa que é a questão. Eu tenho me preocupado muito, porque aquele tempo tem muito a ver com os tempos atuais. Hoje nós importamos muito mais com os nossos compromissos externos do que um compromisso para com Deus, nossa vida para com Deus. E o resultado disso, coração frio. Você ouve palavras, palavras, palavras e nada muda. Hoje você vem ao templo. Você apenas vem ao templo. Hoje o templo toca mais o coração das pessoas do que o próprio Senhor. Por isso que eu admiro muito lá o pessoal da África. Ficam até 3, 4 horas. Adorando ao Senhor debaixo de de uma temperatura de 50 graus. Aqui a gente procura os melhores músicos, os melhores pregadores, os melhores templos, para escolher o lugar onde a gente vai adorar o Senhor. Ah, aquele cara canta mal. Vou não. Ah, aquele cara lá não prega bacana. Hoje a gente procura performance, em vez de procurar a Deus. Deus tem saudade, irmãos, naquele tempo que você tinha comunhão com Ele. Naquele tempo onde você era noiva. Quando você se preparava para encontrar o Senhor. Não estou falando de roupa. Eu estou falando do seu interior. Eu te pergunto, como é que você chegou aqui esta manhã, queridos?
querendo ouvir a voz de Deus, querendo ser transformado, querendo ser tocado. Como é que você chegou aqui esta manhã? Será que hoje você tem prazer de eu querer ouvir a voz do Senhor? De se deleitar nos conselhos do Senhor? Será que quando você lê a palavra você tem chorado, irmão? Você chora, sabe? Você fala assim, meu Deus, isso aqui é para mim. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Quando eu leio essa palavra me toca. Eu quero viver essa palavra. Hoje a gente vive uma geração que nem lê a palavra de Deus e nem conhece a Deus, irmãos. Esses dias para trás eu fui conversar com uma pessoa, ele não sabia que Tiago era irmão do Senhor. Que o livro de Tiago era irmão de Jesus, achava que era o Tiago apóstolo que tinha morrido. Irmão, pelo amor de Deus. O povo não conhece a palavra, irmão. O povo esnoba da palavra, rejeita a palavra. Não dá valor na palavra do Senhor. A gente percebe que esses homens deram a vida deles para que essa palavra chegasse até nós. Ô irmão, eu estou falando tudo isso para vocês esta manhã, porque a comunhão com Deus é a coisa mais preciosa que nós podemos experimentar. E a comunhão com Deus é tudo que você precisa, tudo que você precisa. Porque a comunhão com Deus, ela nos cura, nos liberta. A comunhão com Deus, ela traz algo que mexe no nosso interior. Entenda que Deus, ele plantou dentro do ser humano a eternidade. Você pode ter tudo nessa vida, se você não tiver Deus no seu coração, você está lascado, irmão. Desculpa a minha expressão. Se você não tem essa intimidade com o Senhor, vai faltar algo na sua vida. Vai faltar. E muitos de nós, alguns anos atrás, talvez experimentamos tudo isso e hoje nós não experimentamos mais. Deus sente saudade daquele tempo que você o seguia no deserto. Acho bacana isso. Por quê? Isso aqui, meus irmãos, esse contexto aqui, era Deus lembrando aquele povo, que desde quando ele tirou aquele povo lá de Moisés, aquele povo lá do Egito, até nos dias atuais aqui. Então, gerações e gerações foram se perdendo. Então, o versículo 2, vamos ler novamente. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovens, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias, na onde? No deserto. Então Deus estava lembrando Jeremias. Gente, vai lá lembrar lá no deserto. Lá no deserto, foi uma aventura danada. E foi mesmo, irmão. Que aventura aquilo. Eu não sei se você que se coloca dentro da história da Bíblia. Eu já imaginei lá naquele deserto. Eu acho que eu ia dar trabalho demais para Moisés. Ia dar muito trabalho para ele. Porque, rapaz, aquilo ali não era fácil não. Imagina deserto, o calor que é. E o frio depois. Né? Mas a palavra de Deus mostra que Deus estava com eles o tempo todo. Suprindo todas as necessidades. E era uma aventura. Mas só que dava trabalho, mas seguia. Não desistia, ia, caminhava, mas não retrocedia. E hoje, irmãos, hoje as pessoas não querem mais caminhar com Deus não, irmão. Eles querem fazer as suas aventuras longe do Senhor, satisfazendo o quê? Mais os seus desejos da carne. Hoje as pessoas querem aventurarem por questões materiais, desejos carnais, desejos naturais. E esquecem que a melhor aventura que um ser humano pode ter, um cristão pode ter, é na presença do Senhor. E isso é bom, irmãos. Mesmo que talvez isso não satisfaça a sua carne, mas faz bem para a sua alma, faz bem para o seu espírito. Não tem nada melhor do que você estar caminhando com Deus e vendo as coisas de Deus acontecer. Nada melhor. Eu não sei se você já experimentou as coisas lá do mundo. Ou então,
esses prazeres naturais. Você já reparou que muitas vezes você experimenta, faz uma viagem maravilhosa. Vamos pegar aqui, você planeja uma viagem maravilhosa. Uma semana depois, você já quer viajar de novo? Você já quer, né? Por quê? Porque seu coração é insaciável, irmão. Nada está bom para você. Agora, você já reparou que quando você anda com Deus, você vê a coisa acontecer? Você está lá diante de Deus, fala assim, Senhor, minha família está perdida. Meus filhos estão perdidos, meu casamento está falido. As coisas não estão acontecendo. Aí você vê na graça de Deus se movendo lá na sua casa, as coisas vão acontecendo, você fica transbordante. Seu coração fica cheio, você vai vendo as coisas de Deus acontecendo no seu coração, na sua vida. Aí você fica uma pessoa o quê? Satisfeita em ver o que Deus está fazendo na sua vida. E aí por intermédio da sua vida. Está vendo que existe uma conexão aqui? Em relação à pessoa de Deus, em relação à sua conexão para com você mesmo. Então existem essas questões, irmãos. Deus tem saudade da saudade, o tempo em que você tinha uma vida inteira para com Ele. Eu não estou querendo dizer para você que você ter uma vida, uma viagem, não é errado, de forma alguma não é errado, muito pelo contrário, é necessário. Mas eu quero dizer, eu estou exemplificando aqui, é questão do seu coração. Aonde você busca a sua maior felicidade, a sua maior comunhão. E é a pessoa de Deus. É na pessoa de Deus que nós encontramos isso. Deus tem saudade daquele tempo que você era consagrado a Ele. Versículo 3 diz o seguinte: então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então Israel era consagrado ao Senhor. Meus irmãos, aquele povo, o povo que se consagra a Deus, é um povo que se entrega sem reservas. Não faz nenhum tipo de jogada. Não coloca Deus no contraponto. Ele vive inteiramente para o Senhor. Consagração. Aquelas pessoas que consagram o Senhor, colocam a sua vida, seu destino, seu futuro, tudo nas mãos do Senhor. Aí isso é bênção demais. Deus tem saudade quando o seu povo tinha como Ele, a pessoa de Deus, o seu maior tesouro, sua maior riqueza, sua maior alegria. E deve ser assim, queridos. Deus tem saudade daquele tempo em que você tinha profundo zelo pela sua vida. Meus irmãos, profundo zelo pela sua vida. Deus tem saudade de ser o seu protetor. Tem saudade. Mas será que nós estamos deixando Deus guardar nós, proteger nós? Será que a gente está dando liberdade para Deus trabalhar em nossas vidas? Guardar as nossas vidas? Será que a gente se consagra ao Senhor dizendo, Senhor, me proteja, me guarda? Eu não estou falando disso em oração, meus irmãos, eu estou falando isso de posição. Como é que Deus vai guardar a sua vida se você frequenta lugar errado, irmão? Como é que Deus vai proteger a sua vida se você faz escolhas erradas? Como é que Deus vai proteger a vida de vocês se vocês permitem que qualquer pessoa toque na vida de vocês? Não. A Bíblia fala muitas coisas interessantes. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém, irmãos. Essa palavra é muito para jovem, o que eu vou dizer aqui agora. Existem jovens, irmãos, que começam a namorar qualquer um. E qualquer uma. E deixa tocar, deixa fazer o que quer. As coisas não são assim, não. Tem gente que
Infelizmente, é verdade, eu tenho que falar. Eu preciso falar para que haja vida no coração de vocês. Tem gente que entra na bebida alcoólica sem menor temor nenhum. Aonde vocês vão parar com isso? Como é que Deus vai proteger, vai guardar a vida de uma pessoa que exerce essas questões? Não vai. Não tem como. Muita gente brinca, né? Fala assim, nossa, rapaz, Deus gosta, cuida dos bêbados, né? O cara faz tudo ainda. Rapaz, coitado do bêbado, meu irmão. Aquilo ali não tem vida, não. Aquilo é uma vida miserável. Deus tem o melhor para nós. Essa que é a grande questão, irmãos. E a gente precisa colocar os nossos corações voltados para Deus. Tem gente que tem medo, irmão. E você sabe por que as pessoas não vencem o medo? Porque tem medo do medo. Tem medo de enfrentar o próprio medo. Como é que Deus vai proteger a pessoa que tem medo? Vai livrar a pessoa do medo? Não deixa Deus trabalhar. Como é que Deus vai trabalhar na sua insegurança se você tem medo? Não vai. Não tem como. Existe uma resistência nas pessoas que as pessoas não se abrem. Ouve palavra, ouve palavra, ouve palavra, ouve oração, a pessoa ministra, mas nada muda. 20 anos, 30 anos, 10 anos e não muda. Você já reparou isso? Que você fala a mesma coisa, aí você se torna um filho rebelde. Agora, será porque Deus limitou o seu poder? Para que essas coisas não aconteçam, o seu medo não passe, a sua insegurança não passe? Não, irmão. Nosso Deus, ele é ilimitado. O problema somos nós. Que muitos de nós, irmãos, a gente não quer enfrentar a realidade. Enfrenta o seu medo. Enfrenta a sua insegurança. Não cria obstáculo. Deixa de ter medo do medo. E coloca nas mãos do Senhor. Aí Deus protege. Se tem uma coisa, irmãos, que mais me trazia insegurança. Rapaz, esse negócio foi sério comigo. Se tem uma coisa que mais me fez sentir, talvez medo, né? Vamos pegar aqui, medo mesmo. É estar aqui nesse altar. Vocês não sabem quantas e quantas noites eu já deixei de dormir por estar aqui pregando. Medo. Insegurança. Achando que as coisas, né, não iriam acontecer. Com medo de falar heresia. Com medo de ser mal interpretado. Com medo de ser humilhado, de ser julgado, de ser condenado. Um monte de coisa. E de fato eu fui. Mas eu venci, irmão. Mas eu não venci por força minha. É porque eu aprendi a colocar nos pés da cruz. Colocar nos pés da cruz, Senhor, sabe? E é um obstáculo tremendo. Um dos textos que me ajudou a vencer muito foi aquela história de Josafá. Uma turma lá, uma multidão. Josafá, rei de Judá. Reinando lá em Judá, seu reinado estava tudo certo, tudo bem. De repente, uma multidão dos filisteus iriam o quê? Atacar o reinado de Judá. E era um povo numeroso. Aí o que a palavra de Deus fala aqui? Josafá teve medo. Aí o que ele chegou? O que ele fez, irmãos? Rei. Você sabe o que é rei, irmão? Rei é poderoso. A característica de um rei é não saber se humilhar, é não reconhecer que está errado. Eles não reconhecem, eles são soberanos. Se alguém confronta, tadinho, vai morrer, vai para a prisão. Ai de você confrontar um rei. Mas esse cara, ele tocou meu coração, ele sendo poderoso. Um rei que tinha
o carinho das pessoas. As pessoas gostavam dele. Ele reconheceu as suas limitações. Reconheceu o seu medo. E você sabe o que ele fez? Ele jejuou e orou. Jejuou e orou. Ele colocou na presença do Senhor a sua necessidade, os seus medos, e colocou na presença do Pai, dizendo: Senhor, eu não consigo vencer com as minhas próprias forças. Eu não consigo, eu sou limitado. E o que eu acho mais interessante é que não foi só Josafá que entrou em oração e jejum, mas todo o seu povo. Todo o seu povo reconheceu. Olha lá, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E todo o povo, toda aquela nação entrou nessa conexão de jejum e oração. E você sabe o que aconteceu? Uma vitória. E você sabe qual foi a vitória deles? Eles não tiveram que fazer nada, irmão. O próprio Deus se manifestou, o próprio Deus fez, o próprio Senhor manifestou a sua graça e deu vitória a eles. Eu quero encerrar aqui, eu acho que eu preguei, meus irmãos, 15% da minha palavra. Apenas 15% do meu texto. Mas eu acho que já é suficiente para nós aqui, nós já chegamos no horário. Mas eu quero dizer para vocês aqui, é tempo de orar e jejuar. Todos nós precisamos, porque todos nós somos limitados. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia e do poder do Senhor. Mas além de tudo, todos nós precisamos nos relacionar com Deus. Creia, entendam que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele tem saudade de nós. Tem saudade. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus de convivência. O nosso Deus é um Deus que nos ama, que nos abraça. Ele é igual um pai que cuida do seu filho em todos os sentidos, em todos os momentos. Ele é pai. E Ele chama a sua igreja para viver de acordo com a vontade dEle. Você crê que Deus te ama, irmão? Amém por isso? Você crê nisso? Posso ouvir um amém? Você crê que Ele quer se relacionar com você? Mas é o seguinte, isso não depende dEle. Isso depende de nós.